Gálatas 6:17. Diz assim a palavra do Senhor: e desde agora ninguém me inquietes, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Tem uma tradução que diz assim, desde agora ninguém me incomode, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é as marcas do discípulo de Cristo. As marcas do discípulo de Cristo. Todos nós carregamos nos nossos corpos algum tipo de marca. Alguns carregam marcas visíveis. Estas podem ser vistas por meio de cicatrizes, por alguns acidentes, alguns cortes. Outras pessoas carregam marcas invisíveis, marcas que estão aí impregnadas, de repente, nos seus pensamentos, na sua mente, algo que aconteceu no passado e que deixou ali uma impressão forte e que automaticamente nos marcou, seja lado bom ou do lado ruim. Então todos nós, sem exceção, nós carregamos marcas pelo nosso corpo. Como eu falei, algumas dessas marcas são visíveis, outras são invisíveis, mas independente de quais elas sejam, todos nós temos estas marcas. Tem pessoas que são marcadas ainda quando criança, pessoas que sofreram algum trauma, e aquele trauma carrega a pessoa, ou acompanha a pessoa pelo resto da vida. Tem pessoas que carregam consigo marcas traumáticas que influenciam na sua vida hoje, influenciam no casamento, influenciam no trabalho, influencia até mesmo no ministério. Quantas e quantas pessoas, elas não desenvolvem de uma forma plena o seu ministério, porque traz consigo marcas do passado. Mas tem marcas boas. Tem pessoas que elas foram tão felizes no passado, em especial quando crianças, que elas trazem consigo toda essa condição de bênção, todo esse cuidado que recebeu, seja pelos pais, seja pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Então todos nós, sem exceção, nós trazemos marcas pelo nosso corpo. Mas a Bíblia também nos fala de alguns personagens que eles foram marcados. Um que foi marcado fisicamente, de uma forma bem contundente, Jacó. Diz a Bíblia que Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 32, você vai ver a história de Jacó. Ele se encontrou com Deus no Val de Jaboque, e ali, diz a Bíblia, apareceu um anjo, e Jacó lutou com aquele anjo a noite toda. E diz a Bíblia que o anjo não prevalecia contra ele, porque ele era perseverante, e ele não largou o anjo enquanto o anjo não o abençoou. Por isso ele disse para o anjo: eu só te largarei quando você me abençoar. E diz a Bíblia que o anjo tocou na junta da sua coxa, e ele passou a ficar manco. Olha só, a marca que Deus deixou em Jacó, ele passou a mancar. Quer ver uma outra pessoa que também ela recebeu uma marca, mas essa marca não foi boa, foi uma marca ruim? Caim. Até rima, ruim com Caim. Diz a Bíblia que depois que ele matou o seu irmão, diz a Bíblia que o Senhor apareceu para ele e o marcou na sua testa, uma marca de maldição. Enquanto Jacó, ele lutou com Deus, ele
perseverou. E a marca de Jacó foi justamente esta, a marca da perseverança. E como bônus, ele foi tocado na junta da sua coxa e passou a mancar. Caim, por sua vez, recebeu a marca da maldição, por ter feito algo que não agradou o coração de Deus. Quer ver um outro personagem que ele recebeu as duas marcas? Ele recebeu a marca boa e depois ele recebeu a marca ruim. Sansão. Diz a Bíblia que a marca de Sansão era o seu cabelo comprido. Ele era um nazireu de Deus. Diz a Bíblia que o nazireu, ele não poderia passar navalha na sua cabeça, não podia cortar os seus cabelos, não podia lidar com bebida forte e nem ter contato com mortos. Então a marca de Sansão inicialmente foi uma marca de bênção. Ele foi marcado para ser abençoado. Ele recebeu o nazireado. Ele foi separado para ser um homem de Deus, para ser um juiz de Israel. Então ele recebeu a marca de Nazireu. Mas diz a Bíblia que passou-se o tempo e ele começou a desprezar aquela marca. Irmãos, mensagem forte aqui. Nós precisamos atentar para isso. Aqui, Sansão começou bem, mas não terminou bem. Tem muitas pessoas que começam bem a sua caminhada cristã, e não só a caminhada cristã, mas tantas outras coisas. Tem pessoas que começam a fazer um curso e para no meio do curso, começa a fazer algo e desanima no meio. Então a Bíblia nos mostra claramente que Sansão, ele começou bem, ele teve uma marca de bênção, uma marca que o identificava como um instrumento de Deus, mas ele desprezou aquela marca, ele desprezou o seu nazireado, e diz a Bíblia que ele, em consequência, recebeu uma outra marca. Qual a marca que ele recebeu? Os seus olhos foram furados. A Bíblia fala que os filisteus, os inimigos mais ferozes de Israel, o tomou, cortou seus cabelos e colocou uma canga no seu pescoço, e no meio da praça, como um animal de carga, ele passou a mover o moinho dos filisteus, e era escarnecido, era humilhado, era desprezado. Por quê? Ele começou com uma marca de bênção, de Nazireu, e terminou com uma marca de maldição, olhos furados. Está vendo como que a Bíblia nos fala muito sobre marcas? Mas nós também temos marcas, irmãos, e é sobre essas marcas que eu gostaria de falar aqui nesta noite. O texto que nós acabamos de ler, Gálatas capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas marcas que ele trazia no corpo. Na verdade, ele não especifica quais marcas. Ele fala que ninguém o incomode, porque ele trazia consigo, trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Por que Paulo fala isso, irmãos? Quando você lê a literatura de Paulo, ele escreveu 13 cartas. Ele foi o maior escritor da Bíblia. Você não vai encontrar nenhum outro escritor escrevendo mais do que o apóstolo Paulo. E quando você lê as 13 cartas de Paulo, você vai ver uma marca muito interessante. A maioria dos seus escritos, ele começa falando assim, eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ou então, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, ele trazia no corpo a marca de um servo. Ele trazia no corpo a marca de um escravo. Agora, por que Paulo, ele utiliza esta expressão, servo de Cristo, ou escravo de Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque no contexto judaico, a figura de escravo é diferente do nosso contexto. A escravidão do Brasil, o escravo, ele não tinha direito nenhum.
ele era escravo porque ele era a parte mais fraca. Então o mais forte, o branco, ia e dominava o negro e o fazia escravo. Mas no tempo do apóstolo Paulo, não. Lá, seja branco ou negro, eles eram escravizados ou se tornavam escravos ou servos de alguém, basicamente por dois motivos. Quais são os dois motivos? O primeiro motivo, por causa de uma dívida. Quando alguém ficava devendo uma outra pessoa, aí ela não tinha como pagar, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se submeter à escravidão. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Lembra? Vamos falar aqui de Jacó. Já que eu falei que ele tem a marca de Jacó. Viu Jacó? Jacó teve que trabalhar 7 anos. Para quê? Para conquistar a sua esposa Raquel. Mas só que depois que ele trabalhou 7 anos, deu para poder pagar. Deu ali, literalmente, a expressão é escravo. Ele se tornou escravo ou servo do seu tio. Aí diz a Bíblia que passaram-se os 7 anos. Ele casou com a mulher errada, com Lia. Aí depois o que ele teve que fazer? Trabalhou por mais 7 anos para poder pagar aquela dívida. Ou seja, para poder agora ter a sua verdadeira esposa. Então, lá no Antigo Testamento em especial, o escravo, a pessoa escravizada, era porque havia uma dívida. Lembra daquela viúva lá nos tempos de Elias? Diz a Bíblia que havia uma viúva e chegaram os seus credores para cobrar o seu marido, mas o seu marido havia morrido. Aí o que os seus credores queriam fazer com ela? Pegar os seus filhos como escravos por causa de uma dívida. Então, naquele tempo, as pessoas eram escravizadas, primeiro, por causa de uma dívida. Segundo, porque eram extremamente pobres. Eram pessoas que não tinham como sobreviver, não tinham nenhum meio de sobrevivência. Não tinha uma casa, não tinha um terreno para plantar, para investir, animais para cuidar. Então a pessoa não tinha como sobreviver. Então ela se tornava escravo de alguém para poder sobreviver. Ela passava a ser dependente daquela pessoa. Ela ia receber casa, comida, mas ela, em contrapartida, ela também teria que se tornar um servo, um escravo. Agora, olha que coisa interessante. Depois lê lá, Êxodo, no capítulo 21. Diz a Bíblia que quando um servo, quando um escravo, ele era muito bem tratado pelo seu senhor, e chegava o tempo de alforria, porque tinha um tempo de serviço, tá? Tinha um tempo de serviço. Então, quando chegava o tempo de alforria, ou seja, aquele escravo ele seria liberado. Mas se ele quisesse continuar escravo ou servo daquele senhor que o trata bem, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir diante de um juiz e tinha que furar uma das suas orelhas e colocar uma argola. Aí quando ele colocava aquela argola diante do juiz, ele estava declarando, não só para o juiz, que era uma autoridade, mas para toda a população, como também para o seu próprio senhor: eu te sirvo agora, não por obrigação, eu te sirvo por amor, por dedicação. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Agora, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando você lê os escritos do apóstolo Paulo, ele se coloca também neste mesmo contexto. Ele se coloca diante de Cristo como alguém que foi tão beneficiado, que foi tão abençoado, que ele se torna voluntariamente escravo de Cristo, ou então servo do Senhor. E aí, aqui neste texto, Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, que ele trazia no seu corpo as marcas de um escravo de Cristo. Ele trazia no seu corpo as marcas de um servo de Jesus Cristo. Se eu fosse anotar, se eu fosse falar para vocês aqui, quais foram as marcas que o apóstolo Paulo carregou consigo para demonstrar que realmente era um discípulo de Jesus Cristo, eu ficaria aqui a noite toda.
Porque eu creio que todos vocês já leram todas as cartas do apóstolo Paulo. E em cada uma das cartas dele, você vai encontrar inúmeras, dezenas ou até centenas de marcas que o apóstolo Paulo carregava consigo para demonstrar que era realmente um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, antes de eu falar das marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, deixe-me só trazer à mente de vocês o que significava ser um discípulo de Jesus, que é diferente do nosso tempo hoje. Hoje, nós basicamente não temos quase nenhum discípulo de Jesus Cristo, porque para se tornar discípulo de Jesus Cristo, não é somente vir à igreja, não é só carregar uma Bíblia, não é só orar. Isso é o básico do básico, é elementar. Isso até quem não é discípulo de Jesus faz. Mas no tempo do apóstolo Paulo, ser discípulo de Jesus Cristo envolvia muito mais do que simplesmente se filiar a uma igreja, se filiar a uma denominação. Envolvia sobretudo pagar um preço que, se preciso for, custasse a própria vida, o discípulo entregaria. Diz a Bíblia que lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz que depois nós passamos pelo processo do batismo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós vamos receber o Espírito Santo. E diz o texto lá: e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês sabem qual que é a palavra no original para testemunha? Sabem? O significado da palavra testemunha no original é mártir. É aquele que entrega a sua vida por uma causa. É aquele que morre para satisfazer o seu Senhor. Nos dias do apóstolo Paulo, o servo, ele perdia o nome, sabia? Ele não era mais identificado pelo nome. O José se tornou servo ou escravo de alguém, o servo de Paulo, por exemplo. Aí, o José agora era conhecido como o servo de Paulo, o escravo de Paulo. Ele perdia completamente a sua identidade, perdia o seu nome, perdia os seus direitos. Ele só tinha deveres. E o apóstolo Paulo, aqui neste texto em especial, ele chama a atenção, eu creio que ele chamou a atenção nesse sentido, de que parece que tinha algumas pessoas questionando o seu ministério, questionando aquilo que ele estava fazendo para Deus. Por isso ele diz assim: olha, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais foram algumas das marcas que o apóstolo Paulo carregava consigo, que demonstrava que ele era genuinamente discípulo de Jesus Cristo? Ele era uma pessoa que ele perdeu a sua identidade. Ele era Saulo, mudou o nome, passou para Paulo. De Saulo, que significa grande, arrogante, prepotente, ele se tornou em Paulo. Paulo significa pequeno, minúsculo. Está vendo? Então, Paulo carregava consigo a marca de que Jesus estava crescendo e ele estava diminuindo. É por isso que em uma das suas cartas ele fala: convém que, olha, que Cristo, ele, através da sua morte, ele fez com que eu alcançasse a salvação. Agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha só a expressão do apóstolo Paulo, que ele havia se desligado completamente dos seus desejos pessoais, da sua vida pessoal, a fim de que Cristo tomasse o seu lugar, passasse a viver a sua vida. Então Paulo passou a andar não mais segundo
os seus próprios caminhos, os seus próprios desejos, os seus próprios deleites, mas caminhando nos passos do Divino Mestre Jesus Cristo. Então, algumas marcas que demonstram que nós realmente somos discípulos de Jesus. A primeira marca, irmãos, é a marca da obediência. Não tem como eu me tornar discípulo de Jesus se eu não for obediente. É interessante, quando você lê, quando você estuda sobre os grandes líderes, nós temos vários líderes espirituais, vários. Todos os líderes espirituais têm os seus discípulos. Nós não estamos aqui para debater ou para falar se está certo ou errado, mas cada um deles tem os seus discípulos. Por exemplo, aqui ó, os filósofos. Os filósofos tinham os seus discípulos. Platão teve os seus discípulos. Sócrates teve os seus discípulos. Líderes espirituais. Buda tem os seus discípulos. Maomé tem os seus discípulos. Allan Kardec da mesma forma. Jesus Cristo também tem os seus discípulos. Agora, o que faz com que todos esses que eu citei o nome e Jesus Cristo têm em comum? Que para que os seus discípulos se tornem discípulos verdadeiros, eles precisam obedecer aos ensinamentos dos seus senhores. Não tem como eu falar que sou discípulo de Jesus se eu não obedeço. É interessante, irmãos, que Jesus, de todos esses que eu citei o nome aqui, ó, somente ele obedeceu o Pai em tudo. É por isso que quando você lê lá em Hebreus, você vai ver registrado que ele aprendeu por aquilo que ele obedeceu. Então nós somos abençoados quando somos obedientes. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a primeira marca de um discípulo de Jesus Cristo é a obediência. E a obediência, ela está intimamente ligada à fidelidade. Não tem como eu ser obediente se eu não sou fiel. E quando você pega a palavra fiel, você vai ver que a raiz da palavra fiel, que vem de fidelidade, aliás, a raiz da palavra fidelidade é fiel. Sabia? A raiz da palavra fidelidade é fiel, que denota de uma outra palavra, fé. Ou seja, não tem como eu me tornar fiel se eu não tiver fé. E a obediência é por meio da fé. Então, a primeira marca que eu e você precisamos carregar, para que ninguém nos incomode, é a marca da obediência. Quando somos obedientes, automaticamente o Senhor, Ele vem e nos honra e nos abençoa. É por isso que o Senhor Deus, Ele abençoou, Ele honrou não só Jesus Cristo como sendo seu filho, mas a todos os demais discípulos. Eles foram honrados, mesmo terminando as suas vidas de formas trágicas, mas eles receberam o galardão maior, que é a salvação, a inscrição dos seus nomes no livro da vida. Então a primeira marca que nós precisamos carregar conosco é a marca da obediência, que está intimamente ligada à fidelidade. Fidelidade à igreja, fidelidade aos líderes, fidelidade aos seus patrões, fidelidade aos seus pais, fidelidade às autoridades, fidelidade. Então nós precisamos carregar conosco a marca da obediência, que automaticamente denota de fidelidade. A segunda marca que o cristão precisa carregar consigo. Este é o cartão de visita de todo cristão. Todos nós precisamos ter esta marca, a marca do amor.
O amor é tão importante, mas tão importante, que a Bíblia fala que Deus é amor. Lá em 1 João, no capítulo 4, repete 3 vezes: Deus é amor. Deus é amor. O apóstolo Paulo sabia tanto a importância do amor, que ele escreveu um capítulo inteiro, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor, do primeiro ao último versículo, e ele fala que, no final, vai sobrar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, sendo que o amor é o mais importante de todos. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, está registrado. Então que nós possamos carregar conosco a marca do amor. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele liberou para nós o seu amor. A marca do cristão é amar. Jesus, ele diz assim, ó: e nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Está vendo a importância do amor? É tão importante, mas tão importante, que Jesus deixou registrado em João capítulo 13. Nós só nos tornaríamos discípulos dele se nós nos amássemos uns aos outros. É interessante que o amor, ele é tão importante, mas tão importante, que Jesus nos ensinou que nós temos que amar até quem não nos ama. Nós temos que amar até quem nos odeia. Está vendo o diferencial dos discípulos de Jesus para outros discípulos de outros supostos deuses com letra minúscula? O nosso Jesus, ele nos ensina a essência do verdadeiro amor. Amor paga-se com amor. O ódio paga-se com o amor. Está vendo a diferença? Em outras religiões, permite-se até pagar o mal com mal. É dente por dente, olho por olho. Mas no cristianismo não. O verdadeiro discípulo de Jesus carrega consigo a marca do amor. Ele ama o próximo. A Bíblia fala que o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto ele, quanto o primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos demonstrar amor uns para com os outros. Agora, amor aqui envolve também, irmãos, perdão, envolve reconciliação. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade para perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade para tirar do coração mágoas, ressentimentos, tristezas, marcas malditas que foram deixadas no passado e que são trazidas para o futuro e que impedem que a marca maior do amor prevaleça nas suas vidas. Então o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem a marca do amor. Ele sabe perdoar, ele sabe liberar perdão. E é tão importante essa questão da liberação de perdão, que na oração do Pai Nosso, Jesus disse que se nós não amarmos alguém de tal forma, a ponto de liberar o perdão para ele que nos ofendeu, Deus também não vai nos perdoar. Os nossos pecados serão retidos e nós não receberemos o perdão da parte de Deus. Então a segunda marca de um discípulo de Cristo, o amor. Nós precisamos amar, irmãos. Ame mais a sua família, ame mais a sua casa, ame aqui o seu trabalho, os seus estudos, ame sua esposa, seus filhos, seu marido, seus pais, enfim, ame sua igreja, ame o seu país, ame a sua casa, tudo aquilo que você tem. Amar no sentido não de venerar, mas de dar valor, de valorizar, de agradecer, porque Deus tem nos abençoado
Ele que tem nos dado. Por isso nós precisamos liberar amor. O verdadeiro discípulo de Jesus é conhecido pela marca do amor. Hoje, um tempo em que o amor, ele perdeu o seu significado original. Amor hoje é apenas um sentimento, mas nós sabemos que amor não é sentimento. Amor é, acima de tudo, uma decisão pessoal. Quando você decide amar alguém, independe do que ela faça por você, ou do que ela deixe de fazer por você. Hoje, infelizmente, as pessoas amam quem as amam e odeia quem as odeia. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele carrega consigo a marca do amor. Ele ama, independente do que os outros façam ou deixem de fazer por ela. Então, vamos amar, porque esta é mais uma das marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. A terceira marca de um discípulo de Cristo é o compromisso. Compromisso. Você sabe o que significa compromisso no original? A palavra compromisso no original significa cumprir uma missão. Cumprir uma missão. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo carrega consigo a marca do compromisso. Ele sabe que ele tem que cumprir uma missão. Aqui eu acho super interessante algumas religiões que nós precisamos, tomar para nós algumas atitudes que eles praticam e que são tão interessantes. Por exemplo, não vou citar nenhuma delas não, mas eu vou só falar a maneira como eles encaram o compromisso de cumprir uma missão. Tem algumas religiões aí, que os seus discípulos, eles encarnam para si a importância de cumprir uma missão, independente qual seja a missão. Para alguns, a missão é fazer o bem para o próximo. Então, ela dedica a vida exclusivamente para fazer o bem para o próximo. Claro que com o intento de alcançar a salvação. E nós sabemos que a salvação não vem por obras, vem pela fé. Mas eu acho interessante este lado de cumprir uma missão e fazer o bem para o próximo. Então eu e você, que somos chamados para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos carregar conosco a marca da missão, a marca de cumprir a nossa missão, a marca do compromisso. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas, elas estão descompromissadas, não querem mais compromisso. As pessoas, elas não estão tão fiéis aos compromissos que elas fazem. Antigamente, compromisso era feito por meio de um aperto de mão, ou então, como dizia no passado, por um fio de cabelo do bigode. Era feito um compromisso, era feito um pacto, uma aliança. Hoje as pessoas às vezes até assinam compromissos de responsabilidade, mas não obedecem. Pessoas que elas fazem de tudo para não cumprir o combinado. Então o verdadeiro discípulo de Jesus carrega consigo a marca do compromisso. Nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: assim como o Pai me confiou o reino, eu também o confio a vós outros. Então cada um de nós recebemos um compromisso das mãos de Deus, para que nós venhamos a cumprir esta missão. E uma das missões é: ide e fazer discípulos a todas as nações. Aí você fala: mas não tem como eu ir lá na África, na Ásia, na Oceania. Não tem não, talvez não tenha,
mas você pode fazer na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, na escola, enfim, aonde, no seu círculo de amizade, por onde você passar, demonstre que você realmente é um discípulo de Jesus Cristo, carregando no seu corpo as marcas de um discípulo. Quando as pessoas olham para mim, olham para você e conseguem enxergar essas marcas, eles vão dizer: esta pessoa é diferente, este ou esta carrega uma marca diferente, um brilho diferente. Este brilho é a presença do Espírito Santo, é Jesus Cristo confirmando a sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos fazer a diferença nessa geração. Seja diferente, faça diferença, não seja como a multidão. Ah, pastor, mas está todo mundo fazendo errado. Faz diferente. Está todo mundo indo nessa direção, vá na outra direção. O discípulo de Jesus, ele não é influenciado por mal, ele é fluente, ele que influencia, é ele que contamina, é ele que transfere a luz que está nele, a unção que está nele, a presença que está nele. Então nós não podemos de forma nenhuma perdermos essas marcas, as marcas dos discípulos de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, que desde agora ninguém nos incomode, porque nós trazemos no nosso corpo as marcas do Senhor Jesus. Quais são elas? Primeiro, obediência. Segundo, amor. Terceiro, compromisso. É claro que não são só essas marcas, eu separei somente essas três para hoje. Mas se nós formos ler, em especial, as cartas do apóstolo Paulo, você vai encontrar dezenas ou até centenas de marcas que identificam um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Mas se nós guardarmos pelo menos essas três marcas, nós vamos ser identificados como discípulos de Jesus Cristo, e nós vamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, com quem quer que seja. As pessoas vão ver Cristo em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Então que o Senhor nos abençoe e que Ele possa realmente nos capacitar para que cada dia mais possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da Tua vontade, e carregando sempre no nosso corpo as marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Aleluia!